que ele é um desses grandes livros que muita gente fala, um pouco de menos gente, mas ainda bastante compra, e pouquíssima gente lê, chega até o final. É tipo Rápido e Devagar do Kahneman, assim, mesma coisa. Resolvi falar um pouco sobre ele, até porque teve tanta coisa aqui, eu tenho falado sobre ele para muita gente, e porque ele me encantou o livro, e eu quero explicar por que ele me encantou, que nota eu dei para esse livro, o que eu achei, se vale a pena ler, para quem vale a pena ler, sobre o que é o livro, uma pergunta que eu acho meio errada, mas que eu entendo por que as pessoas fazem, assim. Então, sobre o que é a biografia do Leonardo da Vinci. Então vamos lá. Então vou começar pelo mais óbvio, assim, então, que nota que eu dei para esse livro, qual é o meu saldo geral. Eu dei 4,5. E grosso modo, qual que é o ponto? Eu acho que o impacto do livro merecia um 5, sem dúvida, mas ele é um livro que foi um pouquinho cansativo para mim em alguns momentos, assim. Então, como eu entrei muito na onda do pensamento do Leonardo da Vinci, eu segui, mas ele é um livro que não é tão fácil de recomendar, assim, porque o Walter Isaacson é ótimo, e eu acho que não teria como fazer uma biografia do Leonardo da Vinci que fosse fiel à história do Leonardo da Vinci e palatável para quem está lendo, melhor do que o que ele fez. Só que assim, eu não sou um cara da arte, não sou um cara da engenharia, não sou um cara da anatomia, não sou um cara da ciência. E vários momentos desse livro ele fala sobre anatomia, fala sobre engenharia, explica o princípio da engenharia para explicar qual foi o raciocínio do Leonardo da Vinci e quão inovador aquilo era para a época, e de onde que ele tirava aquelas coisas. Então é interessante, mas ao mesmo tempo é um pouco cansativo. Às vezes tu fica lendo os descritivos da Mona Lisa e sabe, 5, 6, 7, 15 páginas falando da Mona Lisa, ou falando... Bom, da Mona Lisa até é interessante porque é a Mona Lisa, né? Mas tem alguns trechos que pra mim ficou um pouco assim. Então acho que não é uma leitura tão fluida, e eu não peguei 100%, por exemplo, a do Steve Jobs, pra mim foi nota 5. Muito parecidas elas, assim. Eu tenho um pouco, não sei se mais interesse, mas mais curiosidade pelo Leonardo, porque é um cara do século XV, assim, é tudo tão diferente, torna a leitura mais exótica. Mas o livro do Steve Jobs, eu meio que praticamente tudo tinha a ver com a minha vida, assim. Então eu me interessava por tudo, até a descrição de uma discussão dentro do conselho de administração, eu gostava daquilo, que talvez o mesmo comentário valesse para as outras pessoas, no caso do Steve Jobs. Então, bom, esse é o 0,5 que ficou faltando, assim, especialmente pensando em sugerir isso para os outros. Aí algumas análises do livro, que é o que eu gostei e o que eu não gostei. E eu vou começar pelo que eu não gostei. Na verdade eu gostei porque eu achei hilário, mas eu achei muito forçado. E eu vou separar aqui alguns trechos. Eu não sou um cara da arte, tá? Então eu posso estar equivocado aqui. Mas, veja, página 76. Ao pintar o primeiro plano e o plano de fundo do quadro, Leonardo criou o tema organizador da tela, que é uma narrativa costurada pelo rio sinuoso. É muito engraçado isso. Ele bate muito na tecla de como as pinturas são narrativas, só que eu entendo, mas eu acho que eu entendo pouco o que isso significa, assim. Uma narrativa na tela, tem toda uma coisa que... Enfim, vocês vão ver lendo o livro. Aí, assim, ele retratou o movimento da água com maestria científica e profundidade espiritual, imbuindo-a de potência metafórica, como seiva vital que conecta o macrocosmo da Terra ao microcosmo dos seres humanos. Isso tudo é a água que está ali, assim. Selecionei outro que é engraçado. Então aqui ele já está falando da Mona Lisa. Eu quis trazer um trecho da Mona Lisa. E aí tem todo esse mistério em torno do sorriso da Mona Lisa, né? Que é um sorriso, mas é um sorriso indecifrável. E isso teve presente em vários quadros do Leonardo, até o ápice, que foi a Mona Lisa. E aí ele descreve lindamente, assim, acho super interessante conhecer por que a Mona Lisa é a Mona Lisa. Mas enfim, ele trouxe aqui. Por fim, temos o mais místico e sedutor entre todos os elementos da Mona Lisa, o sorriso. Nessa obra de Leonardo, escreveu Vasari, há um sorriso tão encantador que chega a ser mais divino do que humano. O biógrafo chegou até a contar uma história sobre como Leonardo mantinha a Lisa, de carne e osso,
que foi a inspiração da obra, Lisa, durante as sessões de pintura. Enquanto trabalhava no retrato, ele pedia para que pessoas ficassem fazendo brincadeiras e cantando para ela, e contratou bobos da corte a fim de mantê-la alegre e acabar de uma vez por todas com a melancolia em que geral os pintores acabavam colocando nos retratos. Tipo, olha a Mona Lisa. O bobo da corte não fez um bom trabalho de fazer ela rir, né? Sei lá. Enfim, então, isso é uma característica do livro, essas interpretações sobre a obra de arte, assim, que eu acho que para quem não é da arte é super curioso, super divertido, educativo, mas às vezes um pouco forçado, assim. E aí eu falei das partes que são mais engraçadas, e ele fica fazendo essas descrições, às vezes, por um certo tempo. Então pode ser um pouco cansativa a leitura, é um dos motivos para isso. Mas assim, o livro é cheio de histórias mega interessantes. E até algumas coisas que eu achei legal sobre meio que o business da pintura. Então, tinha um quadro de uma princesa que recentemente não se sabia ainda de quem era a autoria, e um cara comprou por $18 mil. E aí ele abriu um processo porque suspeitava que era do Leonardo, e assim, tudo como acontece até tu chegar numa suposta prova de que de fato é Leonardo, e a gente percebe lendo o livro que é tudo um monte de incertezas, a gente ninguém sabe ao certo. Enfim, e aí depois de um processo que basicamente foi levantando evidências bastante concretas de que de fato era Leonardo, os $18 mil se transformaram em $158 milhões. Só que daí depois descobriram que tinha uma fraude no processo, acho que um cara foi preso até, uma loucura, assim. Então, como são os bastidores da galera que, enfim, todo mundo quer que a sua obra da sua casa seja do Leonardo da Vinci, eu gostaria, né? Então esses caras da arte de fato trabalham nessa zona cinzenta em que se busca a autoria, e é um trabalho que rola, não só do Leonardo da Vinci, mas de vários artistas antigos, dos quais não se tem muitos registros. Então, super interessante. Tem outras histórias, acho que um cara que vendeu por $100 uma pintura, acho que depois vendeu por 80 milhões, ou valia 80 milhões. Acho que era um cara até que era um médico, que o pai dele tinha deixado uma série de coisas, tipo livros, morreu, né? E aí ficou lá, daí essa figurinha, esse retrato, e o cara levou não sei pra quem, do Leonardo da Vinci. Tem 80 milhões parado na minha biblioteca aqui, do meu pai, eu não sabia, e nem ele sabia. Muito interessante. Outra coisa interessante, tipo, a relação de alguns grandes caras na época, assim. Então tinha a relação dele com Maquiavel, do príncipe. Então, eles se conheciam, tiveram histórias. Aí tu vê essas grandes figuras assim interagindo, é engraçado. Tem o Michelangelo. E o Michelangelo chega em algum momento muito mais jovem que o Leonardo, e ele é um rival do Leonardo, pelo menos na cabeça dele, assim, tipo, o Leonardo bomba e eu quero bombar também, sei lá. E aí eles tretavam, isso é muito engraçado, assim, dois grandes artistas com birras de criança, assim, né? Tem até uma história, sei que eu vou ler do notebook, mas, assim, o Leonardo estava passando com um amigo numa praça, daí tinha um grupinho, e era muito fácil reconhecer o Leonardo, porque ele se vestia com roupas de dandy, que fala assim, super colorido. Daí chamaram o Leonardo e o amigo porque eles estavam discutindo uma passagem do Dante Alighieri, de algum dos livros dele. E aí perguntaram pro Leonardo qual era o significado de algum determinado trecho. O Leonardo, super erudito, então era questionado sobre essas coisas. Ele parou, estavam conversando, daqui a pouco o Michelangelo chegou. Então o Michelangelo chegou. E Leonardo sugeriu que ele talvez conseguisse explicar. Michelangelo ficou ofendido, achando que Leonardo tivesse zombado dele. Por isso retrucou: não, explique você. Não foi você quem modelou um cavalo para ser feito em bronze, não conseguiu fazê-lo e foi obrigado a abandonar o projeto, humilhado. Tipo, tempos atrás o Leonardo tentou fazer um monumento equestre, aí meio que não deu certo. A Itália entrou em guerra, daí faltou recurso, então flopou, assim. E aí Michelangelo resgatou essa história para justificar o porquê que ele não ia responder o significado daquele trecho do Dante, assim, muito engraçado, nem tem nada a ver uma coisa com a outra, deu piti total, assim. Aí o livro é isso, tu vê o Michelangelo interagindo com o Leonardo da Vinci, dando piti, tu vai conhecendo essas pessoas, assim, então, super legal. Outra história que eu achei super interessante é quando o Leonardo da Vinci foi engenheiro militar de um ditador, um dos ditadores mais cruéis da história. Eu esqueci de pegar o nome dele, não conheço.
E é muito engraçada a contradição, porque o Leonardo da Vinci ele era super cordial, ele era vegetariano, ele não queria apoiar a matança de animais, ele foi engenheiro militar de um dos ditadores mais ferozes, assim, sanguinários do mundo, assim, e aí o livro entra nisso e fica tentando explicar por que o Leonardo da Vinci fez o que fez. Depois ele parou e tal, mas era um desejo por engenharia militar que fez ele se associar a umas pessoas estranhas, assim, então, muito interessante. Enfim, e aí vamos lá. Tem essas considerações, esse é o tom da narrativa que eu acho que vocês vão encontrar aqui. Então, super curiosa, com alguns momentos de cansaço, algumas descrições que, na minha opinião, são um pouco forçadas. Eu não entendo de arte, eu fico assim, cara, não vou tão longe, sabe? E, assim, o livro é uma biografia, né? Então é muito difícil sobre o que é o livro, senão a vida do Leonardo da Vinci. E como uma biografia, tu pode extrair muitas coisas dela. Mas o biógrafo, o Walter Isaacson, claramente ele tem um recorte, ele faz a leitura da vida do Leonardo da Vinci sobre uma ótica, assim, que ótica é essa? Então ele fala, vou ler do livro, página 21, logo na introdução, ele dá o tom da coisa. Embarquei neste livro porque Leonardo da Vinci é o exemplo definitivo do tema central das minhas biografias anteriores. Como a habilidade de conectar disciplinas, artes e ciências, humanidades e tecnologia, é a chave para a inovação, a imaginação e a genialidade. Então ele tem um recorte de inovação aqui, de entender como o Leonardo fazia essas conexões entre disciplinas diferentes para inovar, e ele mergulha dessa forma. Então a coisa mais interessante do livro e ele mergulha na cabeça de um gênio, e aí o que tem de mais interessante do que tu entender mais ou menos como o Leonardo da Vinci pensava? Então essa é a ideia do Walter Isaacson. E aí, bom, daí ele fala assim, logo abaixo na mesma página, sim, ele era um gênio. Apaixonadamente curioso e muitíssimo criativo, em múltiplos campos do conhecimento. Mas devemos ter cuidado com essa palavra, gênio. Ao darmos a Leonardo o rótulo de gênio, estranhamente o minimizamos, dando a entender que foi tocado por uma iluminação divina. Um de seus primeiros biógrafos, Giorgio Vasari, um artista do século XVI, cometeu esse erro. Às vezes, de forma sobrenatural, uma única pessoa é milagrosamente brindada pelos céus com beleza, graça e talento, em tamanha abundância que o mais banal de seus atos se converte em algo divino e tudo o que ela faz claramente emana de Deus, não da arte dos homens. Aí fica essa coisa, que o Walter Isaacson critica. E ele foi, na verdade, o gênio dentro de Leonardo era humano. Tinha sido forjado por vontade e ambições próprias. Sua genialidade não vinha do fato de ele ser recipiente divino, como Newton ou Einstein, de uma mente com tanto poder de processamento que nós, meros mortais, não somos capazes de compreender. Leonardo quase não frequentara a escola e mal sabia ler em latim ou fazer uma conta de divisão. Isso é muito louco, né? Sua genialidade era do tipo que somos capazes de entender, do tipo que tiramos lições. Baseava-se em habilidades que podemos almejar e desenvolver, como a curiosidade e observação incansável. Ele tinha uma imaginação tão fértil que chegava a flertar com os limites da fantasia, o que também é algo que podemos tentar preservar em nós mesmos e incentivar em nossos filhos. Então, o recorte do Walter Isaacson é tentar buscar uma... E isso é legal mesmo. Tipo assim, Newton, Einstein, tu fala como grandes pessoas que eu não vou conseguir ser, nem vou tentar ler com a ótica de tentar aprender com esse cara, porque o cara é o Einstein, o QI do cara é 160, sei lá. É uma questão meio que de hardware, assim, o cara veio ao mundo desse jeito e é muito difícil tentar emular de alguma forma, assim. Se é que a gente não deve emular nada, na verdade, mas assim, difícil extrair aprendizado. Porque ele fala o Leonardo que, Leonardo não, ele era humano. E a coisa que tornou ele um gênio era muito mais mundana, muito mais comum, era um interesse em coisas, em conexões em coisas, uma inocência de não saber como os outros pensavam sobre algo e fazer. Então, essa perspectiva ele traz para o livro e aí ele pergunta quais são, então, essas lições que a gente pode tirar. E ele faz todo o recorte do livro sobre essa ótica. Então, uma genialidade do tipo que tiramos lições, ele fala. E que lições são essas? Até o final, o Walter Isaacson, meio que na conclusão do livro, ele faz um recorte das lições que ele tira. Mas é legal, ele vai pontuando ao longo do livro, ele vai dando a opinião dele, isso é uma coisa que eu acho legal, assim, então ele não tenta ser o biógrafo ultra
imparcial, que é uma coisa que nem existe, então ele entende que, cara, eu tenho um posicionamento aqui, de vez em quando falo, eu acho, os outros acham, a minha opinião, não acho que o Leonardo... É super legal e sendo conduzido pela opinião do Walter Isaacson, que é, pra mim, muito sensata, assim. Mas aí ao final ele dá, cara, as lições que eu extraio tendo conhecido a história do Leonardo da Vinci são essas. E aí eu fiquei, e ele te incita, pelo menos para mim, a pensar quais lições eu tiraria, né, dessa obra. E aí são infinitas. Eu acho que eu não vou entrar aqui nelas agora, porque são muitas e eu pretendo fazer uma série de outros vídeos. Só para entrar no livro mesmo, não falar ele em termos gerais, como uma resenha geral, mas pegar alguns aspectos que me marcaram, trazer alguns trechos, comentar, dar alguns exemplos, até meus, assim, porque aquilo me marcou, porque eu acho que o que eu penso é que também nem todo mundo vai ler o livro ou vai ler o livro agora, né? Legal a gente conhecer um pouco do livro antes, até um livro desse que vai ficar parado na nossa estante, para algumas pessoas, a maioria eu acho, até o momento de ler, e a gente conseguir extrair um aprendizado antes disso, assim, então é isso que eu quero trazer, assim, então quero trazer, eu vou fazer nos próximos vídeos, porque eu achei super legal, tô querendo compartilhar isso com os outros, então eu vou trazer o que eu aprendi, acho que já vai entregar um pouquinho do aprendizado que tem nessa obra genial, até porque eu vou trazer o meu recorte nos próximos vídeos, assim, e cada um tem o seu, e cada um vê coisas diferentes numa vida como essa, assim, eu acho que essa é a graça das biografias. Então, conclusão, vale a pena, não vale a pena? Vale muito a pena. É um livro, cara, recomendo, assim, certamente é um livro muito poderoso, um livro muito bom. Agora, recomendo para todo mundo, é um livro um pouco difícil de recomendar. Se eu fosse dar de presente, eu pensaria quais são as pessoas que talvez teriam o fôlego e o interesse para ler o livro inteiro, assim. Que é que nem o Rápido e Devagar do Kahneman, que nem biografia, que nem quase todo livro grande. Então, as pessoas têm interesse em Leonardo da Vinci, mas não interesse o suficiente a ponto de ler 550 páginas. É um pouco por isso que eu faço esses vídeos aqui, que eu vou fazer esses próximos comentando o que eu aprendi. Mas, então é um livro um pouco difícil de recomendar, mas estando disposto a ler, cara, é um livro sensacional, dos melhores livros que eu li na vida, assim, de biografia, sem dúvida. Acho que tem a do Walt Disney, do Barão de Mauá, do Jorge Caldeira, o Steve Jobs, o Walter Isaacson e Leonardo da Vinci, top 4, assim, eu acho. É difícil deixar uns de fora, assim, adorei a do Rubem Alves também, mas, enfim, tem menos poder, eu acho. Isso aqui tem, cara, Leonardo da Vinci, né, cara? Então, a minha conclusão é, vale muito a pena. Se tiver em dúvida entre ler, não sei se eu sou o cara, dado que fala, compra, isso merece. Compra, deixa na estante, e aí, ou vê esse meu vídeo, vê os próximos, e aí fica com aquilo na cabeça. Talvez alguma hora esse match role, e o livro estando na biblioteca, melhor forma de esse match rolar, foi o que aconteceu comigo, e valeu muito a pena, assim. Então, leiam, quem não quiser ler, comprem, vejam esses meus vídeos e reflitam sobre, vai chegar uma hora que vai valer a pena ler. Então é isso aí. Leonardo da Vinci.